Jesus, salve Maria. Estão todos bem? Glória a Deus. Fazer igual o Padre Simão, antes de começar a homilia, ele fala tudo bem. Nunca ouviu esse tudo bem. Alegria para mim estar aqui mais uma vez. A pregação anterior deve ter sido ruim, porque levaram 2 anos para me chamar de novo, mais ou menos. Então, mas a gente vai melhorando. Para quem não me conhece, eu sou Joaquim. Sirvo ao Senhor há 5 anos e meio, nesse lindo, maravilhoso e abençoado movimento chamado Renovação Carismática Católica. Nesse ministério de pregação que o Senhor me deu por misericórdia, e eu prego, porque ai de mim se eu não pregar, não é glória para mim. Eu faço o que o Senhor me chama, porque o mesmo Evangelho que um dia me tirou de onde eu estava, que me sustentou em momentos difíceis, esse mesmo Evangelho que eu venho anunciar para vocês. Costumo dizer que é um sacrifício sair de casa, é duro sair de casa, é um sacrifício verdadeiramente deixar minha família, mas cada vez que eu chego aqui e olho e vejo os olhos dos irmãos, a mesma sede, o mesmo desejo de alma de se encontrar com aquele com quem um dia eu me encontrei, e aí o meu coração é consolado, porque eu sei que eu vou voltar para casa tendo cumprido a missão que o Senhor me deu. Tenho 10 anos de casado com a Samila, tenho 7 filhos, 3 no céu, a Maria Luísa, de 20, o Joaquim Bisneto, de 7, a Maria Beatriz, de 2,5 e a Clara, no ventre. Fizemos a consulta agora há pouco, graças a Deus está tudo bem, seguindo para mais uma gestação, com a graça de Deus. E hoje estamos aqui, nesta semana, na Semana Maior, como bem disse a Marlene, a Quaresma, que é um tempo de conversão, é um tempo de recolhimento, é um tempo de silêncio, mas sobretudo é um tempo de conversão. E há poucos dias eu ouvia um pregador partilhando que nós precisamos ter muito cuidado para não sair dessa Quaresma da mesma forma que nós entramos, porque quantas vezes nós fizemos propósitos, fizemos jejuns, penitências na Quaresma, e quando chegou na Quaresma seguinte nós estávamos fazendo aquela mesma penitência de novo, aquele mesmo propósito, porque o propósito da Quaresma anterior não surgiu o efeito, nem os frutos que o Senhor queria colher de nós naquela Quaresma. Então nós precisamos ter muito cuidado para não se deixar levar pelas devoções, pelas práticas de oração, que glória a Deus que o Senhor nos dá força para ter, mas o objetivo da Quaresma não é manter e ampliar devoções, é para converter os nossos corações. Nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente saia dessa Quaresma verdadeiramente convertido. Porque quando ele subiu naquela cruz, e ele subiu nela, não o pregaram, não o colocaram lá. Ele escolheu subir naquela cruz. Não foi para que hoje nós tivéssemos devoções. Foi para que nós estivéssemos unidos a Ele, convertidos, com coração sincero, caminhando em novidade de vida. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Essa é a última semana da Quaresma, desta grande semana, da Semana Maior, e eu rogo a Deus, com toda a sinceridade do meu coração, que nós aqui, se ainda não tenhamos compreendido qual é o sentido desse tempo que nós estamos vivendo, que nós saiamos daqui hoje compreendendo, porque a palavra que o Senhor nos dirigiu hoje, para ser partilhada, para ser aqui explanada, eu confesso que em oração eu demorei um tempo para entender o que o Senhor queria dizer para nós neste tempo. E eu queria que os irmãos tomassem a palavra na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6.
versículo 9. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus, porque é o próprio Senhor quem fala para nós hoje, aos nossos corações. Irmãos, é forte, sim ou não? Nós estamos de fato na quaresma, e em oração o Senhor falou algumas coisas, e eu vou partilhar da forma mais amorosa que o Senhor me permitir anunciar. E eu afirmo que o primeiro coração para quem eu estou anunciando isso agora é para mim mesmo. Vocês já entenderam que vem pancada, né? O primeiro coração para quem eu estou anunciando esta verdade que o Senhor revelou hoje na palavra de Deus é o meu. Então entendam que tudo que eu disser hoje é primeiro para o meu coração. Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto. E enquanto eu orava, o que o Senhor dizia para a igreja de Corinto e qual é a relação que a igreja de Corinto tem com a nossa igreja, sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo quaresmal. E eu voltei no início da carta e fui meditando em toda a carta que São Paulo escreveu à igreja de Corinto, e hoje ele escreve à igreja de Ji-Paraná, especificamente a comunidade divina, Espírito Santo. A primeira coisa que São Paulo disse à igreja em Corinto foi: não vos falta dom algum. Carismáticos da Divino Espírito Santo, não vos falta dom algum. A igreja de Corinto era uma igreja que se gloriava de ser abundante nos dons espirituais. Tanto é que nós aprendemos mais sobre os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, sim ou não? A igreja de Corinto se gloriava de ser possuidora de dons, de ser a igreja para quem Paulo mais falou sobre dons, porque abundava na igreja de Corinto dons espirituais, os carismas. Então ele começa a carta dizendo: não vos falta dom algum, mas falta algumas coisas. Falta, por exemplo, unidade. Ele começa descendo a lenha, porque alguns da igreja de Corinto se diziam seguidores de Apolo, outros se diziam seguidores de Paulo, outros se diziam seguidores de Cefas, que é Pedro. E Paulo dizendo: por acaso vocês foram batizados em meu nome? Por acaso Cristo pode ser dividido? E eu fiquei tentando entender o que essa palavra diz para nós hoje, e o Senhor me falou de forma muito clara. Há no meio de nós aqueles que se dizem tradicionalistas, há no meio de nós aqueles que se dizem carismáticos, aqueles que dizem que são da missa de sempre. Outros dizem: não, eu sou da missa do Papa Paulo VI. Como se Cristo pudesse ser dividido. E vejam, irmãos, eu não estou falando aqui de grupos que distorcem o Evangelho. Eu não estou aqui falando de pessoas que esvaziam o conteúdo dos sacramentos e da palavra de Deus, a fim de atender essa ou aquela ideologia. Eu estou falando de grupos conservadores, que creem no Senhor Jesus, que amam os sacramentos, que desejam ser salvos, que sabem que se não perseverarem até o fim vão perder a coroa de glória,
Sabem que sem conversão não tem salvação. Todos esses que eu mencionei aqui têm isso no coração. No entanto, permitiram que Satanás entrasse e causasse divisão. Todos nós desejamos a mesma coisa, e eu estou falando de grupos que desejam o mesmo. Mas como se Cristo pudesse ser dividido, nós estamos hoje, tal qual a igreja em Corinto, permitindo que Satanás entre e cause divisão entre nós que temos a mesma fé, a mesma convicção, o mesmo desejo pelo Cristo, o mesmo desejo pelos sacramentos, e nós estamos deixando isso entrar no meio de nós. Igreja de Ji-Paraná, Comunidade Divina Espírito Santo, eu não sei, me mandaram pregar essa palavra aqui, não escolhi, não vos falta dom algum, Comunidade Divina Espírito Santo, mas está faltando unidade. Eu não sei qual é o tipo de desunião que está havendo aqui entre nós, se existe aqui entre nós pessoas que se dizem dessa missa ou daquela, desse padre ou daquele padre, eu não sei, mas Paulo está dizendo para a igreja de Ji-Paraná, especificamente na Comunidade Divina Espírito Santo, está faltando unidade, embora não vos falte dom algum. E não só isso, ele vai falando mais algumas coisas. Ele fala bem assim: Igreja de Ji-Paraná, Comunidade Divina Espírito Santo, eu queria muito dar alimento sólido para vocês comerem, mas eu só posso dar leitinho, porque vocês são imaturos. Eu queria muito falar de coisas profundas, eu queria muito falar de mistério, mas como vocês vivem em ciúmes, quando vocês vivem em contendas, eu não consigo falar para vocês de coisas grandiosas, eu não posso revelar os mistérios de Deus para vocês, porque vocês só suportam leitinho, porque vocês ficam tanto tempo preocupados com ciúmes, com contendas, com imaturidade, que eu não consigo entregar para vocês alimento sólido. Vocês não são capazes de receber isso, vocês só suportam hoje leitinho. Vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Lembra que eu sou o primeiro, tá? Para quem eu estou pregando. Vocês não estão crescendo na fé. Não vos falta dom algum, carismáticos da Divino Espírito Santo. Mas está faltando unidade. E está faltando maturidade. Eu não sei o que tem prendido a nós aqui, Comunidade Divina Espírito Santo. As situações do dia a dia, ciúmes de pastorais, de movimentos, coisas que estão gerando contendas aqui dentro da comunidade ou da paróquia. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que nós não estamos conseguindo crescer na fé, nós não estamos amadurecendo e nós só estamos recebendo leitinho, enquanto nós deveríamos estar mastigando alimento sólido, crescendo na fé, crescendo na compreensão dos mistérios de Deus, nos mistérios já revelados e em tudo aquilo que Ele ainda quer revelar por meio da palavra, mas nós estamos parando no leitinho. Por quê? Porque a gente está preocupado demais com coisas pequenas, com miudezas, com contendas, com ciúmes, e nós não crescemos na fé. E quando a gente não cresce na fé, a gente não cria raízes. Quando vem um vento forte, um ventinho forte, não suporta uma tempestade. Nós não suportamos tempestades porque a gente vive de leitinho. A gente não tem firmeza na fé, a gente não tem consistência nos nossos passos. Nós não conseguimos sequer dar razão da nossa fé. E São Paulo disse isso muitas vezes, nós temos que estar prontos a dar razão de nossa fé. Nós estamos em alguns lugares às vezes. Esses dias uma pessoa me abordou na academia. Nem parece que eu faço academia, né? A pessoa me abordou na academia e ele, na hora que eu vou tomar banho, antes de trabalhar, eu estava ouvindo um louvor, que era o mesmo que eu estava ouvindo no fone, enquanto eu estava treinando, e aí só que aí eu tirei o fone, que eu fui tomar banho, e ficou tocando o louvor que já estava tocando. Ele falou: você ouve louvor enquanto você está treinando? Sim, eu ouço louvor enquanto eu estou treinando, é isso mesmo. E você é de qual igreja? Eu falei: eu sou católico, apostólico, romano. Aí ele abriu o zoião assim, porque nós não temos força, nós somos tão vacilantes, nós somos tão tíbios, que nós não temos coragem de assumir a nossa fé. Por quê? Porque a gente só está tomando leitinho, a gente não vai
aprofundar, a gente não cresce nos mistérios, a gente não cresce na revelação, a gente fica vivendo de leitinho em leitinho. Eu lembro quando a minha esposa estava fazendo um tratamento de câncer lá em São Paulo, ela não podia ingerir alimento sólido, por conta da radioterapia, ela não conseguia engolir. A gente molhava um pãozinho no leite, e ela comia, engolia aquele pão, era o que ela suportava para aquele momento. Ela não podia ingerir outras coisas, ela só era capaz daquilo. São Paulo está dizendo: eu queria estar falando mais para vocês, eu queria estar revelando mais para vocês, eu queria estar melhor instruindo vocês na fé, mas eu só posso dar leitinho. Quanto ciúme há entre vós, quanta contenda, quanta imaturidade. Não vos falta dom algum, mas falta unidade, falta maturidade, e mais, falta decência. Ele disse, na igreja em Corinto, estava tendo o filho se relacionando com a esposa do pai, e ele vem e chama a atenção do porquê que a igreja em Corinto não estava repreendendo aquele comportamento inadequado no meio deles. E talvez isso pareça algo absurdo para nós, mas talvez entre nós haja alguém que está com um comportamento completamente inadequado, e está nos faltando posição de igreja, de ir lá corrigir o irmão no amor. Eu não sei aqui, talvez seja só para mim, mas eu já vi situações lá numa paróquia lá em Xangai, não foi aqui em Ji-Paraná, de um irmão que estava vivendo em adultério no serviço, e todo mundo sabia, e ninguém ia conversar com o irmão, ninguém tinha coragem de ir conversar com o irmão. E o que o São Paulo está dizendo aqui, o que ele está repreendendo, não é sobre apenas o pecado do irmão, é sobre o nosso comportamento enquanto igreja, de não fazer o papel de igreja, de ir lá e falar: irmão, você está errado, você está colocando em risco a sua salvação, e está causando escândalo dentro da igreja. Nós temos a responsabilidade de corrigir no amor, com caridade, os irmãos que estão próximos de nós, causando escândalo no meio de nós. E esqueça o caso concreto do filho se relacionando com a esposa do pai, porque eu não estou dizendo que existe isso aqui dentro, mas talvez esteja faltando correção fraterna, era onde eu queria chegar. Talvez esteja havendo entre nós pessoas que estão precisando ser corrigidas fraternalmente, mas a igreja não está fazendo o seu papel. Comunidade Divino Espírito Santo, não vos falta dom algum. Vocês são carismáticos, vocês têm dom de profecia, dom de palavra de ciência, dom de conselho, todos os dons pelos quais nós oramos agora há pouco. Não sei porquê, né? A gente estava orando justamente sobre isso. Todos os dons. Fé que move montanhas, uma fé que realiza, uma fé expectante. Não vos falta dom algum, mas está faltando unidade, está faltando maturidade, está faltando correção fraterna, e está faltando algo mais. O que mais que São Paulo vai falar? E é justamente o cerne do capítulo 6, que é aquele, a gente só começou, que é o capítulo 6, que é o que o Senhor nos dirigiu. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. E ele vai dando uma lista de pecados horrorosos, que nós vamos falando: meu Deus, ainda bem que eu não sou isso aqui, ainda bem que eu não sou impuro, que eu não sou idólatra, que eu não sou adúltero, nem afeminado, nem devasso, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem difamador, nem assaltante. Só que é o seguinte, irmãos, o que ele disse para nós está bem aqui no início: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Os injustos não hão de possuir o reino de Deus. É isso que ele está dizendo para nós. Às vezes a gente olha para o irmão e a gente tem capacidade e coragem de identificar no irmão um pecado gravíssimo, como tal qual algum desses aqui, mas não é capaz de identificar a injustiça que há em nós. E esse é o recado que São Paulo diz para nós hoje aqui, nesse grupo de oração. Por quê? Quando a gente volta no capítulo 6, São Paulo vai dizer assim: como é possível que vocês, santos, eleitos, vocês que vão julgar o mundo, acaso não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Acaso não sabeis
que vocês julgarão inclusive os anjos decaídos, os demônios serão julgados pelos santos, os eleitos, junto com Cristo. A igreja vai julgar o mundo. Junto com Cristo, a igreja vai julgar os juízes, os promotores, os advogados, os médicos, os psicólogos, os empresários. A igreja vai julgar todas essas pessoas. Vai julgar os ministros do STF, vai julgar todo mundo. A igreja vai julgar. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 41, disse bem assim: os ninivitas vão se levantar com essa geração e vão condená-la. Sabe por quê? Porque eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram. Depois ele fala assim, no versículo 42, a rainha do sul veio dos confins da terra e vai se levantar com essa geração e vai condená-la, porque ela veio atrás da verdade, veio ouvir a sabedoria de Salomão e se curvou a essa verdade. Então é o seguinte, irmãos, a igreja vai se levantar com Cristo no dia do juízo para julgar o mundo inteiro. E aí São Paulo estava dizendo assim: não é possível que vocês, que vão julgar o mundo, são capazes de um processar o outro entre vocês e deixar um juiz pagão lá de fora, aqueles que nós vamos julgar lá no juízo final, e vocês, entre vocês, serem capazes de brigar na justiça, de colocar pessoas de fora para decidir aquilo que vocês, conhecedores da palavra, deveriam estar resolvendo entre vocês, com base na palavra de Deus. E aí vem a questão da injustiça. Os injustos não possuirão, não herdarão o reino de Deus. Porque se vocês que são cristãos, que conhecem a palavra de Deus, que vão se levantar para julgar o mundo, não conseguem resolver coisas simples, coisas pequenas entre vocês, como vocês poderão julgar o mundo? Será que vocês estarão em posição? Pergunta ele, nas entrelinhas, vocês estarão em posição de julgar ou vocês serão julgados? Porque na verdade são vocês que estão cometendo injustiças, vocês que estão espoliando as pessoas e colocam os pagãos lá de fora, aqueles que vocês não aceitariam do lado de vocês no banco da igreja, mas coloca ele para decidir coisas miudezas entre vocês da igreja, entre vocês cristãos. Irmãos, eu já vi situações de, por exemplo, irmãos de igreja que lá fora trabalham num ambiente onde eles não conseguem se entender e eles colocam um terceiro pagão para resolver os problemas entre eles. Cristãos, irmãos de igreja, irmãos de comunidade, trabalhando no mesmo ambiente, no mesmo setor, eles não conseguem se entender lá, e alguém de fora, que não é cristão, tendo que intervir e dar o direito, a justiça entre eles. Esses somos nós, é isso que São Paulo está dizendo. Vocês se dizem igreja com as devoções de vocês durante a quaresma, mas vocês não conseguem agir com a verdade, no evangelho, nas relações pessoais de vocês, em coisas simples, nas miudezas, no dia a dia, nas pessoas com as quais vocês encontram, as pessoas com as quais vocês se relacionam, as pessoas com quem vocês trabalham, as pessoas dentro de casa, o vizinho. Vocês não conseguem ser cristão com elas. Vocês não conseguem ser cristãos em coisas pequenas. Como é que vocês vão se levantar para julgar o mundo? É isso que São Paulo está dizendo. Porque embora a gente olhe para toda essa lista aqui e diga: não sou adúltero, não sou mais, aleluia, não sou afeminado, não sou devasso, não sou assaltante, e está tudo bem. E só porque eu não sou nada disso, eu acho que eu estou justificado. Mas o Senhor diz aqui: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis. A gente está se valendo demais nas nossas devoções, a gente está se valendo demais na missa diária, a gente está se valendo demais nos compromissos quaresmais, nas devoções, nos propósitos, no jejum. Eu estou fazendo jejum, 2 dias na semana eu estou jejuando. Grande coisa se eu não consigo ser justo com a minha esposa, grande coisa se eu não consigo ser justo com os meus filhos, com o meu vizinho, com a pessoa que trabalha no banco do lado. Grande coisa. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Você não precisa estar nessa lista. E olha, gente, talvez seja só eu que li isso aqui primeiro e falei: opa, eu não estou aí. E eu peguei e fui ler de novo. Falei: opa, é para mim isso aqui. É para mim. Talvez não seja para ninguém aqui, talvez eu tenha vindo pregar aqui só para mim.
mas eu acho que eu sou justo, que eu estou justificado pelo dízimo que eu dou, pela oferta que eu faço na missa, por às vezes uma cesta básica que eu posso estar ofertando a alguma família que esteja necessitada, mas eu sou injusto em todas as outras coisas que eu faço. O Senhor vai dizer assim: hipócritas, vocês recolhem o dízimo das ervas, do cominho, mas vocês excluem e esquecem do mais importante da lei de Deus, que é o amor. E a gente não consegue ser justo no amor com as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas estão próximas de nós e a gente não consegue ser justas com elas. E queremos nos levantar enquanto igreja para julgar as pessoas, e não é lá no juízo, é aqui, é agora. Nós já estamos hoje querendo estar em posição de julgar as pessoas, e nós somos os injustos. E por isso, nós não herdaremos o reino do céu se nós não aproveitarmos agora, esta ocasião, esta quaresma, para a gente se converter, para a gente entender que a palavra de Deus não é para os outros. Muitas vezes a gente vai num grupo de oração, numa pregação, numa missa, ouve uma homilia e fala: nossa, aquela pessoa tinha que estar aqui, ele precisava tanto ouvir aquilo. Sou eu quem preciso me converter, sou eu quem preciso de salvação, sou eu quem sou injusto nas minhas relações, nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Sou eu, não é o outro, não é o outro. O que mais que tinha na igreja de Corinto, além de um exemplo ruim de quem não conhece o Evangelho? Justamente como nós começamos, os dons. Os dons. Comunidade Divino Espírito Santo, vocês são uma comunidade carismática, vocês têm dom de profecia, vocês têm dom de palavra de ciência, de palavra de sabedoria, vocês têm o dom da fé, vocês têm dons maravilhosos, até alguns que não estão descritos aqui, porque esta lista na carta aos Coríntios, ela não é taxativa, ela é exemplificativa. Os dons são tais quais a necessidade da igreja. Existem dons que nós nunca ouvimos falar, mas a igreja precisa, e o Senhor suscita aquele dom naquela comunidade, conforme a necessidade de um povo. Vocês têm dons que vocês nem sabem que vocês têm, mas a carta de São Paulo aos Coríntios vai dizer assim: ainda que você tenha o dom de profecia, o dom de palavra de ciência, o dom de palavra de sabedoria, o dom de falar em línguas, fé que transporta montanhas, ainda que você entregue o seu corpo inteiro a ser queimado numa fogueira, se não tiver amor, não adianta de nada, porque sem amor você é injusto, sem amor eu sou injusto nas minhas relações, porque quando a minha mulher, minha esposa, começa a me incomodar lá em casa, sabe o que eu peço? Eu não peço paciência, eu peço amor, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo suporta, o amor tudo supera, o amor não se envaidece. Nos falta amor, irmãos, nós somos injustos porque nos falta amor, e mesmo antes do dia do juízo, a gente já se sente no direito de se levantar e julgar aqueles que estão lá fora, por conta das minhas devoções, por conta das missas que eu vou aos domingos, por conta das práticas espirituais que eu adotei para essa quaresma, por conta dos terços que eu rezo, por conta das novenas que eu faço, para que o meu marido se converta, não eu, porque eu não preciso. Por conta de tudo isso, a gente vai ferindo ele mais. Quando a gente estava orando aqui agora há pouco, eu estava pedindo ao Senhor que aquela mão, as chagas daquela mão, porque a gente cantou na canção que queria sentir o calor das mãos do Senhor, e eu falei: Senhor, que as chagas das suas mãos não sejam mais feridas pelo meu pecado, que eu não machuque mais as chagas da tua mão, que eu não aprofunde as chagas que já foram feitas na sua mão por amor de mim, que eu possa cuidar, que eu possa limpar, que eu possa amar essas chagas, ao invés de feri-las mais, porque com o meu desamor, com o meu testemunho de injustiça, com a minha falta de unidade dentro da minha comunidade, com a minha falta de maturidade, com a minha falta de exemplo dos meus relacionamentos, com a minha falta de amor aqui entre nós, na minha vida em comunidade, eu não estou nessa lista, mas eu estou tão condenado quanto esses que estão aqui, porque eu sou injusto.
porque eu não ajo com justiça. Aqueles que se dizem da missa de sempre, aqueles que se dizem rigoristas, que tomem cuidado, porque você pode saber quantas orações em latim for, mas aquele que é o soberbo e orgulhoso, por essência, já está condenado. Cuidemos com o nosso orgulho, cuidemos com a nossa vaidade, cuidemos com a nossa soberba, porque nós às vezes achamos que pelo Senhor nos usar e nos enriquecer de dons, esses dons não indicam santidade. Às vezes Deus já usou você, irmã, às vezes Deus já te usou para falar algo na vida de alguém, para revelar algo na vida de alguém, como o Senhor falou aqui que estava visitando um caminhoneiro. Eu não sei, alguém aqui estava orando por um caminhoneiro, e o Senhor está visitando. Se eu não tiver amor, não adianta de nada. Essa pessoa foi consolada, essa pessoa foi edificada, e os dons de revelação são assim, é para edificar alguém, é para consolar alguém e também para exortar alguém, mas não transparece, não significa, não representa que eu tenha algum grau de santidade. O Senhor está me usando para fazer algo na tua vida, mas não significa que eu esteja santo, ou tampouco que eu esteja salvo. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho, porque foi um dom que Ele me deu, e não é para mim, é para os outros. Da mesma forma que esse dom que eventualmente o Senhor possa ter colocado em você, nesse vaso de barro rachado, que muitas vezes pode estar em cacos, e caco machuca. O Senhor pode ter colocado dons dentro desse vaso, mas esse dom não é para você, esse dom é para o outro, esse dom é para a igreja, esse dom é em virtude do bem do próximo, da edificação da igreja. Esse dom é para salvar almas, não é porque a sua alma está salva, é para Deus salvar almas por meio desse dom que há em você. Igreja de Ji-Paraná, Comunidade Divina Espírito Santo, não vos falta dom algum, não vos falta dom algum. Nós estamos na quaresma, na semana maior. Amanhã já é a missa dos Santos Óleos, logo vem o tríduo, logo começa a celebração da quinta, que só vai acabar no domingo. Não deixa passar essa semana sem que você entenda aquilo que Deus quer fazer em você nessa quaresma. Eu não sei o que o Senhor tem colocado no teu coração e contra o que você tem se debatido interiormente, de coisas que o Senhor tem falado, mas você tem resistido. Eu não sei quais são os perdões que você precisa liberar nessa quaresma, porque você acha que você está rezando nessa quaresma para alguém se converter, e o Senhor está esperando um perdão da tua parte. Está acabando a quaresma. Não saiamos dessa quaresma da forma como nós entramos. Não saiamos dela sem permitir que a graça haja no nosso coração, de modo a gerar os frutos que o Senhor quer gerar em nós. O Senhor não quer saber se você está acordando de madrugada para rezar o terço com o Frei Gilson. O Senhor não quer saber se você está rezando o rosário todos os dias com o Frei Gilson. Ele quer saber o seguinte: e o coração já abriu ao perdão? E aquele pecado já abandonou? Porque quando chegar lá no dia do juízo final e a igreja se levantar, eles não vão falar quantos rosários você rezou. Ele quer saber o seguinte: carregou essa mágoa, esse ressentimento, esse rancor e esse ódio até aqui? Ou você liberou lá naquela quaresma, onde eu falei para você, libera o perdão, e você ficou resistindo? Libera o perdão e você ficou resistindo. Solta esse pecado de estimação e você ficou se agarrando a ele. Não são as práticas quaresmais, é o que Deus faz em você e em mim durante esse tempo de práticas quaresmais. Igreja de Ji-Paraná, Comunidade Divina Espírito Santo, que o Senhor nos dê a força, nos enriqueça de mais dons espirituais, mas sobretudo, que o nosso coração dilate de amor, que o nosso coração se abra à graça, se abra ao perdão, que o nosso coração se desprenda do orgulho, da vaidade, da soberba, para que o Senhor então gere em nós, nessa quaresma que está encerrando, o fruto que Ele quis gerar em você talvez na quaresma anterior, aquilo que talvez Ele já queria ter realizado em você em anos atrás. Dê espaço, esvazia um pouco de si e deixa Deus fazer morada. Esses dias eu orava com um irmão
numa viagem que eu fiz com ele, fomos para um retiro de homens. E ele tem uma dificuldade muito grande de perdoar uma pessoa que o magoou muito, que o feriu e o envergonhou publicamente. E ele falando da grande dificuldade que ele tinha, eu falava para ele: começa a orar por essa pessoa, porque enquanto você ora por ela, o Senhor vai curando o seu coração, e você vai esvaziando de si e vai deixando Deus entrar, e o Senhor vai fazendo morada e vai transformando o teu coração. Eu sei que a gente faz propósitos quaresmais e a gente ora por pessoas que não são caras, e nós precisamos fazer isso, porque nós queremos a salvação dos nossos, tanto quanto nós queremos para mim. Mas não descuida da sua. Não descuidemos da nossa própria salvação, porque às vezes a gente está se valendo dos dons que Deus nos deu, está se valendo das novenas que nós estamos fazendo, dos terços que nós estamos rezando, das práticas espirituais, da missa, do dízimo, mas nós estamos sendo injustos, e os injustos não hão de possuir o reino de Deus. Olá, eu sou Joaquim Moretti, fundador do Apostolado São José, e junto com a minha família, somos enviados por Deus em missão para cuidar de jovens, casais e famílias para um novo tempo no poder do Espírito. E hoje esta palavra de São Paulo aos Coríntios nos convida a refletir se nós poderemos verdadeiramente, junto com os santos, junto com toda a igreja, nos levantar com Cristo para julgar o mundo. Porque essa palavra em Coríntios 6, 9, tem uma grande lista de pecadores e de pecados. Muitas vezes nós olhamos para ela e observamos e pensamos: não estou nela. Mas nós nos esquecemos de como começa a mensagem. Talvez não sejamos impuros, talvez não sejamos idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem devassos, nem ladrões, nem avarentos, bêbados, difamadores, nem assaltantes. Mas a palavra começa dizendo assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Então, muito embora talvez não estejamos aqui entre estes listados, se formos injustos, igualmente não possuiremos o reino de Deus. E quem a palavra fala de forma muito clara e muito convicta, que era um homem justo, São José. E São José. Lá em Mateus 1:19, a palavra de Deus vai dizer: São José era um homem justo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai dizer que a justiça é entregar a Deus aquilo que é dele e entregar ao próximo, ao outro, aquilo que lhe é de direito. E o que lhe é de direito em relação à tua esposa, aos teus filhos, aos seus colegas de trabalho, às pessoas que estão lá na rua, no trânsito. Nós devemos pensar, para que nós não sejamos esses injustos aqui que não possuirão o reino de Deus, o que é direito de cada uma dessas pessoas receber de mim e de você. Porque se José era um homem justo e entregava a Deus a adoração e aos outros o que era de direito, à Virgem Maria, a Jesus, a todos aqueles que conviviam com São José, ele entregava aos outros o que era de direito, o que nós deveríamos entregar aos outros? Aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, às pessoas que nos cercam, aos nossos colegas de trabalho. O que nós estamos deixando de entregar, de modo que sejamos considerados injustos, porque os injustos não possuirão, não herdarão o reino de Deus. Então, nós somos hoje convidados a refletir de forma profunda e verdadeira se nós podemos verdadeiramente nos considerar justos, lembrando que os injustos não possuirão o reino de Deus. Imita São José. Hoje a mensagem que completa, que conclui esta pregação é: imita São José.